Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiano Molica, engenheiro e gerente técnico da Insuterm, e hoje teremos a nona dica de mestre com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreve no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa aquele like. Hoje iremos falar sobre os monitores de BOTG fora de padrão. É com você, mestre. Meus colegas higienistas, colegas prevencionistas, profissionais da área de perícia e outros que se dedicam à avaliação da exposição ao calor ou a outros agentes ambientais também. Então, muito obrigado pela sua atenção nesse nosso trabalho que estamos fazendo por iniciativa da Insuterm, e aqui que nós estamos chamando de Dica de Mestre. Essa é a Dica de Mestre número 9. Nós já temos então 8 gravadas anteriormente, que você poderá encontrar nos nossos canais do YouTube, tanto da Insuterm quanto o meu também. No final dessa apresentação você tem os endereços onde você poderá olhar outros temas que nós já abordamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos monitores de calor ou de BOTG, que nem sempre obedecem às normas internacionais ou às normas técnicas. Tá? E eu queria começar discutindo com vocês sobre diferentes modelos de aparelhos que você vai ver aí no mercado. Até eu selecionei aqui vários deles. Você vai encontrar aparelhos bem antigos, você vai ver na primeira fileira no alto, um higrômetro dos anos talvez 20 ou 30, vai ver os primeiros conjuntos de BOTG fixados em suportes de madeira, e esse mais à direita aqui encontrei também um desenho usado por militares. Estou imaginando que isso acontecia quando eles estavam em campo treinando e não tinham como levar tripé, pegavam simplesmente 2 postezinhos ou 2 tronquinhos de árvore e penduravam os aparelhos lá. E mais curiosamente achei também um modelo desenvolvido para os militares que cabe num estojo bem pequeno, que você vai ver essa foto desse militar aí. Ele é um capitão do exército americano e ele está fazendo as medições de BOTG. Bem simples, inclusive se você observar no estojo, você vai ver que não dá para ver que o globo é esférico, ele está inclusive ali meio protegido por uma cápsula plástica. Ele, olhando bem com cuidado, vai ver que não se trata de um globo, mas sim de um tubo preto. E na régua de cálculo, onde ele fazia a leitura de temperatura e movendo aí uma lingueta dessa régua de cálculo, ele calculava o IBOTG. Há outras coisas bem sofisticadas, como essas estações que você pode colocar vários instrumentos, e inclusive hoje você tem aí já vários aplicativos ou softwares que conseguem fazer leituras na área agrícola a grandes distâncias, sem precisar alguém lá medir. Tá? E tem aí, lógico, modelos que eu vou chamar de modelos populares, sem grandes ambições do ponto de vista de ser preciso ou exato. Tá? Então isso que você vai encontrar. Mas a questão primeira que eu quero discutir é a questão do tamanho da esfera. Faz diferença? Sim, faz diferença. E você vai encontrar vários fabricantes e cada um optou por um tamanho. Alguma coisa próximo de 10 alternativas. Desde o tradicional, o histórico, de 6 polegadas, 152,4 milímetros, mas muita gente usa 150, até alguns bons fabricantes não usam 6 exatos, usam 150, e há outros nomes pequenininhos, como até com o tamanho de uma bola de ping-pong, 1 polegada, 25,4 milímetros. Bom, o que acontece quando você usa um globo que tem diâmetros diferentes, principalmente pequenos? Tá? Eu encontrei um artigo muito bom, publicado por pesquisadores da Universidade de Coimbra, que relatam testes feitos em laboratórios com diferentes
diâmetros de globo. O quadro que você está vendo comigo aqui, ele mostra duas marcas, a marca texto, e tem um teste feito com um globo de 50 milímetros, chamado G50, e tem um outro da mesma marca, que é o G150, e também tendo como padrão o da Bruyker de 150. Então, se você olhar comigo aqui, você vai observar que conforme o tamanho e a velocidade do ar, os resultados ficam diferentes. Pega aí velocidade do ar igual a 1,81 metros por segundo, a última linha. Você vai ver que no texto G50, o globo de 50 milímetros, foi obtida uma temperatura de 25,1 graus, enquanto que no Bruyker 32,6 e no texto de 150 32,9. Tá? Eu diria que entre 32,6 e 2,9 não existe uma diferença significativa, né? Então a questão aqui entre o texto e o Bru, a diferença está razoavelmente próxima, tá? Embora, se você olhar na velocidade mais baixa, entre meio metro por segundo, você vai ver que o Bruyker de 39,2, enquanto que o texto deu 37, já passa a ser uma diferença já razoável, né? Então, por algum mistério, parece ser que o instrumento da texto de 150 milímetros responde diferente, bem diferente, em baixa velocidade do ar, e se aproxima do Bruyker em velocidades um pouco mais elevadas. Mas o globo pequeno de 50 milímetros é bem distante a diferença. Compara para ver. Veja aí a velocidade de 1,41, que dá 25,7, enquanto que o Bru dá 32,9. Uma diferença de 6 graus, é muita coisa. Tá? Então aqui fica a minha recomendação para que você possa verificar então que tipo de aparelho está usando, né? Provavelmente nessa marca que está sendo citada aqui há algum problema eletrônico, não é só o tamanho da esfera. Mas enfim, fica muito atento porque globo pequeno em velocidade do ar alta pode dar confusão, ok? Um outro autor também cita a questão de que às vezes você vai usar o globo, por exemplo, em temperatura mais baixa. Supostamente você não deveria fazer avaliação de BOTG em locais frios. Não faz sentido, né? Alguns têm feito aqui no Brasil, não sei porquê. Tá? Vamos para frigoríficos fazer. Seria bom me explicar a razão de você fazer uma avaliação de calor para fins de hipertermia no frigorífico, né? A temperatura vai em torno de 15 graus, ou até em escritório com ar-condicionado. Não faz o menor sentido. E o que pode acontecer com o seu globo? Então, se você está nessa condição um pouco mais fria, o ar pode se condensar ali e introduz um novo erro. Tá? Então, esse instrumento não foi feito para ambiente de escritório com ar-condicionado, temperatura abaixo de 20 graus. Tá? Isso é uma bobagem fazer uma medição desse tipo aí. Um outro dado que eu queria mostrar para vocês é que a norma ISO 7243, ela trata de calor, e BOTG especificamente. Tá? E ela assume, em um dado momento, que você poderia usar globos diferentes. E usa uma equação, que está bem aí acima, que você vai ver comigo, para você corrigir a leitura do globo pequeno, né, o globo menor que 150, para o tamanho que você está usando. Eu fiz uns testes com essa equação, comparando com os exemplos que eles dão. Os exemplos que eles dão nessa norma estão nessa tabelinha de baixo. Exemplo, se você pegar um globo de 25 milímetros de diâmetro, você tem uma leitura de 25 graus, temperatura do ar de 20, velocidade do ar 1 metro por segundo. E a leitura estimada para um globo de 150 seria 28,7 graus. Isso é o que está na norma como exemplo. Quando apliquei a equação, não achei esse valor. Testei tudo. Então estou imaginando que, assim, de uma forma surpreendente, a ISO 7243 apresenta um erro aqui. Tá? Investiguei se alguém mais tinha observado, parece que até o momento acho que ninguém teve essa paciência que eu tive de usar essa equação, montar essa equação no Excel e checar esses valores.
Tá? Então, a minha sugestão fica no jeito que, se você tiver que usar um globo pequeno, use a equação. Né? Não vai confiar no exemplo aqui, mesmo que o seu globo tenha o mesmo diâmetro. Tá? Toma cuidado com isso. Okay? Um outro dado que eu acho bom, e é da própria Bruker também, que está no manual técnico deles, um livretinho que você pode baixar na internet, eles mostram estudos que eles fizeram, tá, entre um globo de 150 milímetros, né, e que eles mostram aqui. Ó. Então eles têm um globo padrão de 150 e tem um globo pequeno de 50 milímetros, tá, ou seja, 1/3 do tamanho. Se você olhar esse gráfico na horizontal, no eixo X, você vai ver que o eixo X é a diferença entre a leitura do globo padrão de 6 polegadas menos a temperatura do ar. Eu coloquei aí em vermelho uma seta como um exemplo de uma diferença de 20. Imagine que você tem um globo com 50 graus e uma temperatura do ar de 30, diferença 20. Subindo, encontra a velocidade do ar. Então o meu exemplo aí vai pegar 1 metro por segundo. Quando eu for olhar no eixo Y, aqui na vertical, eu encontro que o globo pequeno vai dar uma diferença de aproximadamente 5.2, 5.3, a leitura dele menor do que o globo grande. Tá? Não é difícil de imaginar isso, porque quando você aumenta a velocidade do ar, muito provavelmente você esfria o globo pequeno, porque ele tem menos massa. Tá? Então esse é uma referência que eu considero interessante, também que você pode usar como padrão para você corrigir a sua leitura. Uma outra questão que aparece muito no mercado, principalmente aparelhos bem simples, que você vê às vezes usando em perícia, que o cara quase que leva no bolso isso, né, com globos pequenos, tudo compactado ali, é que não usam água. Um TBN seco, né? Então, acho que até deveria mudar o nome, né? Porque o termômetro TBN é termômetro de bulbo úmido, natural, né? E aqui vai se chamar termômetro de bulbo úmido seco. Não sei se a gente consegue achar uma expressão desse tipo. De qualquer maneira, existe aí no mercado essa instrumentação. Tá? Eu botei aqui duas marcas, mas existe uma dezena desses instrumentos aí. Tá? O wireless, tá? Esse é o nome que se dá em inglês. A norma ISO 2243, ela diz que esses instrumentos que usam TBN sem água, tá? Eles são de difícil aplicação e pouco confiável. Tá? Então, se você comprou um instrumento desse, você já tem um ponto negativo, porque se alguém questionar o seu trabalho, vai saber que vai apontar a norma internacional como sendo um ponto de contrário à utilização do instrumento. Ela aceita o instrumento em algumas condições especiais, mas não diz quais. Tá? E a equação que esses fabricantes usam, uma equação gigante, baseada numa equação de um balanço térmico, né, de um equilíbrio térmico, e você vai notar essa equação gigante que aí está, e que vai levar em conta a temperatura do ar, a temperatura do bulbo úmido, e veja que estão usando 273 como uma constante que é Gauss Kelvin, e aí vai. Então, bem chato de fazer, umidade relativa e tal. Tá? Então, eu diria assim, cuidado quando você usar esse tipo de aparelho, porque tem uma série de restrições e talvez alguém possa questionar seu trabalho sobre isso. Muito bem. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa recomendação que aparece na NHO 06 de proteção do bulbo do termômetro para evitar radiação. Tá? Alguns podiam achar que isso aqui é novidade, não é. Esse tipo de recomendação é dos anos 30. Existe uma publicação dessa associação de saúde pública americana de 1937/38, em que eles dizem que os termômetros poderiam ser de mercúrio ou de álcool, mas que deviam ser prateados. Então, no entendimento dessa recomendação de, sei lá, quase 80 anos atrás, né, nós estamos falando de que se um termômetro tipicamente de mercúrio, que já é por definição prateado,
ele por si só refletiria radiação muito diferente de um termômetro de cor escura, então talvez não fosse necessário. Mas por alguma razão, a norma ISO 7243 e até as versões mais antigas dela já recomendavam isso, e aí a NHO 06 veio na esteira disso, introduziu essa recomendação, mas não encontrei nenhum teste que disse a diferença se você usar ou não usar. A minha prática mostra que hoje, para os instrumentos que nós temos no mercado, tá, essa proteção é inútil, né? Ela não acrescenta nada, porque os bulbos dos termômetros são geralmente prateados, são muito pequenos, né? Os instrumentos eletrônicos eles são muito pequenos, e então não faz muito sentido isso aí, mas está na norma, não é? E aí alguém poderá, no caso de perícia, nessa briga judicial que pode acontecer, questionar o seu trabalho, tá? Muito bem. Na norma NHO 06, ela tem como padrão termômetros de mercúrio. Se você ler lá, você vai ver que eles insistem nisso. Apesar de já não ter mais no Brasil fabricação de termômetros de mercúrio, isso é proibido, né? Então, mas ela, ao mesmo tempo, já admite o uso de eletrônicos também. Mas ela faz uma observação importante. Ela fala que as leituras sejam equivalentes. Em português, equivalente é diferente de similar. Equivalente é bem próximo da verdade, tá? É tal e qual. Então, se você for usar um instrumento eletrônico, ele tem que ser equivalente ao tripé de termômetro de mercúrio, tá? Então, se você já está usando um aparelho, mesmo que seja eletrônico, já está em globo diferente, tamanho, pequenininho, e se ele tiver ainda o seu TBN seco, veja quanto erro você vai introduzir na sua leitura, e alguém poderia facilmente questionar se o seu aparelho é equivalente conforme está previsto na norma. Okay? Então fica aqui meu abraço para você, a minha recomendação é que você faça um trabalho bem sério, bem preciso. Afinal de contas, tem uma pessoa que está exposta ao calor, tem um risco de hipertermia, tá? E fica aqui também a minha sugestão para você visitar o nosso canal no YouTube da Instruterm, né? Que vai aparecer aqui no próximo slide, né? Que nós estamos disponibilizando para vocês. Todas as dicas de mestre estão lá, né? E se você gostar do nosso trabalho, dê seu like, né? Isso nos ajuda a melhorar, ok? Grande abraço para você e sorte aí na sua atividade profissional, ok? Vamos nos ver na próxima dica de mestre. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Interessante, né? Viu como é importante avaliar aí as características do monitor de BOTG? Então vamos lá, essa foi a 9ª dica de mestre. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva no comentário aqui embaixo o que acharam do vídeo e qual tema vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês. Um abraço e até mais!